Então, nós vamos começar mais uma edição do Comuns Podcast, o podcast do PCdoB de Salvador. E como não poderia deixar de ser, nós que estamos na semana, aliás, no mês da consciência negra, o nosso assunto de hoje, o nosso convidado de hoje vai nos falar sobre isso. Mas vai nos falar, né, dando uma boa notícia para comemorar, para marcar, né, com muita perspectiva de luta e de cultura, o mês da consciência negra. Nós tivemos o lançamento no dia 19, recentemente, do Capoeira em Movimento, né? E nós estamos aqui com o seu idealizador, o grande protagonista desse movimento, que é o nosso querido Jacaré de Alabama, Jurandir Júnior, um jovem que tomou a iniciativa, reuniu diversos mestres e mestras também de capoeira para fazer essa homenagem ao mês da consciência negra e trazer essa novidade para Salvador. Então, eu quero lhe dar as boas-vindas, Jacaré de Alabama. Obrigado. E pedir que você nos fale quais são as perspectivas do movimento. Fique à vontade para trazer para os nossos ouvintes, né, e a nossa audiência essa novidade, né, que chega em boa hora. Salvador está precisa muito de fortalecimento da cultura, e a capoeira é a nossa marca, né? Faz parte da nossa identidade. Então, bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Obrigado, Aladilson, obrigado. Foi, de fato, uma noite memorável, regada de emoções. A gente anunciou o primeiro festival de capoeira Ancestralidade e Resistência. Nós tivemos as diversas vertentes da capoeira ali presente, capoeira de rua, capoeira Angola, capoeira regional, os nossos griots, né? os nossos velhinhos, os guardiões da ancestralidade, da nossa cultura. E tivemos representantes do poder público, do Estado, da Prefeitura. Então superou nossas expectativas e, de fato, a gente conseguiu dar o recado que nós queríamos, que é entender que o Estado da Bahia, o Estado brasileiro, possa reconhecer a capoeira como importante elemento da nossa identidade cultural, da formação socioeconômica do nosso povo. E o festival tem portanto, esse propósito. E na sexta-feira a gente lançou, regado de simbolismo, nas vésperas do Dia da Consciência Negra, esse festival, que na verdade é uma ação da salvaguarda da capoeira, uma ação de salvaguarda da capoeira, porque o festival, ele, ao mesmo tempo que ele demonstra as diversas dimensões da capoeira, o seu papel cultural, o seu papel socioeconômico, empreendedor, pedagógico, educacional. Então, ele demonstra as diversas vertentes filosófica, poética, artística que a capoeira tem. Ele também cobra direitos. Uhum. Direitos que nos foi negado por um processo de abolição inconclusa. Então a gente faz uma leitura. Quando a gente fala que é necessário, o festival se chama Ancestralidade e Resistência, não é à toa. Ancestralidade porque a gente nos remete ao passado, à luta dos nossos antepassados, a luta pela liberdade, que continua até hoje. O capoeira a gente abordou dessa perspectiva, porque a primeira política pública, e há uma desconfiança muito grande muitas vezes com os partidos, com os políticos tradicionais, digamos assim, de um modo geral, porque a primeira política pública do Estado brasileiro foi marginalizar a capoeira, colocar ela no Código Penal. E de lá para cá, como eu falei, fruto desse processo de abolição desconclusa, a gente vive à margem da sociedade. E vive uma contradição, porque do mesmo tempo que ela foi reconhecida como patrimônio imaterial, saiu do Código Penal e foi reconhecida como patrimônio imaterial, os nossos mestres também foram reconhecidos. Então, tanto o mestre como a roda de capoeira como patrimônio imaterial. A realidade que nós vivemos é muito parecida com a dos nossos antepassados. Jurandir, eu sempre fiquei muito intrigada e me envolvi muito com a questão da capoeira. Eu tive na Câmara 4 mandatos e participei lá da frente parlamentar da capoeira, exatamente nessa perspectiva de contribuir para o fortalecimento desse movimento, que é dança, é luta, né, é arte, e não pode ficar submissa a uma profissão como quiseram, ainda tentam fazer, né? Então tem muita coisa realmente para explorar em relação à capoeira. Aqui em Salvador, né, você que
joga capoeira, que tem relações com esses grupos todos. Você tem ideia de quantos grupos de capoeira existem? Porque nós sabemos que tem muita em todos os bairros, né? Sim. Qualquer bairro tem lá um grupo de capoeira que tem um papel social muito grande, né? Que ajuda, contribui com a socialização da juventude. Quer dizer, a capoeira ela tem tantas significados, tanta importância para a gente, né? Eu fico, por exemplo, eu fiquei sabendo nessas minhas ações junto com o povo da capoeira, que é a capoeira o elemento que mais difundiu o português no mundo. Sim. Né? Sim. Então, como é que você vê isso, essa potencialidade aqui em Salvador, que é a cidade mais negra fora da África, portanto, né, tem um movimento, obrigatoriamente a gente tem que salvaguardar e ver, olhar como é que está essa situação. Você vai falando, vou até me arrepiando em pensar essa dimensão, porque de fato tem um valor simbólico muito grande e uma abrangência territorial, né? Esse é um desafio, a gente não tem um mapeamento específico. Vamos começar agora, amanhã, quarta-feira, vai estar sendo lançado o portal pela Salvaguarda da Capoeira, pelo Conselho da Salvaguarda, o portal da capoeira, um documentário sobre essa realidade aqui da Bahia. Estão começando a resgatar essa história, mas eu lhe asseguro, assim, com certeza, que não há nenhuma região de Salvador, eu até diria do estado da Bahia, que não tenha capoeira. Em Salvador, eu arrisco dizer que não há nenhuma rua em Salvador que não tenha capoeira. Ao contrário, a capoeira ela está onde o único braço do governo que chega, muitas vezes, é o aparato policial. E em outros, onde nenhum aparato policial consegue chegar. Eu me lembro quando eu era guri, quando dei os primeiros passos na capoeira, tinha 14 anos, e eu ia ali na Saramandaia. Tinha um projeto Cidade Mãe, Lídice era prefeita. E o meu professor, hoje mestre Lázaro, ele dava aula lá. E eu me lembro que era um lugar que ninguém entrava naquela época. Começou o projeto, inclusive, com esse papel de... E aí eu chegava, botava minha calça, minha camisa de capoeira, entrava e saía de forma... E é incrível os lugares inimagináveis que você anda aqui em Salvador. E lá numa rua estreita, num beco tem... Chega lá, tem uma roda de capoeira, né? Quando você vai ver, os professores, os mestres que ali estão, eles vão no projeto social, sem nenhum tipo de apoio. De Estado, de nada, cumprindo o seu papel. A gente diz o seguinte, que a capoeira cobra. E a gente devolve um pouco para a capoeira aquilo que ela nos deu, um processo de formação. Tem vários colegas. Eu acho que o poder público deve à capoeira, né? Que é como você disse, tem lugares que a capoeira chega que o Estado não chega. Não chega com cultura, não chega com educação, não chega com proteção social. E esses mestres, na verdade, fazem esse trabalho, esse papel todo. E essa é a nossa luta. A gente não quer nada mais do que reconhecimento. Agora, Jurandir, eu fiquei sabendo que nós temos a nossa deputada estadual, Olívia Santana, conseguiu a aprovação do projeto Moa do Catendê. Nos fale sobre esse projeto. Na verdade, é preciso fazer um registro importante. O PCdoB tem se tornado, pelo menos aqui na Bahia, o principal aliado da capoeira, o partido que mais tem feito pela capoeira na Bahia. Ele já vem da atuação da nossa deputada federal Alice Portugal, hoje presidente da Comissão de Cultura. É verdade. Que lá atrás você falou aqui desse processo de tentativa de descaracterização da capoeira. Isso começou através do sistema CREF-CONFEF, querendo colocar que só poderia dar aula de capoeira. Eu fiz audiência pública junto com a Alice aqui em Salvador, né, sobre essa questão. Exatamente. E sei que ela é uma batalhadora em Brasília. A luta em defesa das artes, do ofício e da cultura popular. Então, seu papel desempenhado na Câmara de Vereadores, eu sou testemunha, jogo um papel importantíssimo. E inclusive porque lá tem setores também que jogam nesse tentativa de descaracterização, né, de apropriação cultural, não reconhecendo a afrodescendência da nossa cultura, porque ela é genuína brasileira, mas foi criada aqui pelos africanos aqui no Brasil. Aí, dando continuidade a isso, agora nós tivemos essa grata surpresa, que foi a deputada Olívia Santana. E tem mais outros simbolismos, né? Primeira mulher negra deputada na Assembleia Legislativa. Ela pautou a capoeira no processo eleitoral, com que fez com que a capoeira fosse procurar ela. Então, o Conselho da Salvaguarda, e nós também do Capoeira em Movimento,
desenvolvemos isso e logo após a eleição ela implementou o seu compromisso que havia assumido com a capoeira, que foi a apresentação do projeto de lei Modo Catendê. Pronto. Então, para a gente ampliar esse trabalho, esse movimento que você está protagonizando, que você é idealizador, do PCdoB pode também se integrar a isso, né? Então, eu estou agora, você sabe, eu sou presidente, você vice do PCdoB, eu acho que a gente poderia incentivar, né, os nossos militantes, o PCdoB em todos os bairros, em todas as áreas, a se integrar a esse movimento. O que é que você acha disso, Jurandir? Você já pensou sobre isso? Eu acho que é um desafio maravilhoso para o PCdoB e para a capoeira seria um ganho extraordinário. Tanto o PCdoB como as forças políticas do movimento social, todos, que puderem apoiar. Como disse aqui, isso aqui, na verdade, a nossa luta é um reencontro da Bahia com a sua história. Então, é uma luta de todos, é a luta da defesa da cultura popular, é a defesa das tradições, da nossa identidade. Então, é isso que nós estamos pedindo, nada mais do que reconhecimento. A luta antirracista tem tudo a ver com a defesa da capoeira, assim como a capoeira também tem a ver tudo com a luta antirracista. Porque, na verdade, na medida que você fortalece, né, a cultura, a dança, o jeito de ser do povo negro, que continua sendo, como você disse, continua sendo excluído, continua sendo violentado, agredido, né, pela cor da pele, mas também por suas tradições, pela religião, né, pela sua arte, e pela própria capoeira. Então, na medida que a gente fortalece isso, nós estamos fortalecendo, empoderando esse povo que fica aí por aí, pelos bairros periféricos, enfrentando a violência, a fome, né, e as dificuldades. Então, eu penso também, Jurandir, nisso, na capoeira, como em outras possibilidades, né, de elementos da cultura do povo negro serem incluídos, né, nas políticas públicas. Acho que esse projeto de Olívia contribui imensamente, mas a gente precisa mais. Eu acho que a gente precisa, por exemplo, colocar a capoeira nas escolas. Existe esse movimento atualmente? Como é que está essa situação? Nós pegamos algumas assim bandeiras de luta para ser o centro das nossas reivindicações. Então, hoje nós estamos, dentre elas, a implementação da capoeira nas escolas públicas da Bahia. Que ela já está, mas pela porta dos fundos, né? Porque ela depende de um favor de um diretor, ela depende da coordenação pedagógica de determinado local, ou de algum político que vai lá, mexe os pauzinhos, e depende dessa relação, mas ela não está lá enquanto conhecimento. E isso é o nosso desafio. Óbvio que nós queremos geração de emprego e de renda para poder conseguir viver dignamente da capoeira, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer que a capoeira esteja na escola enquanto uma ferramenta pedagógica que já foi cientificamente comprovada do seu papel. E sem contar que o próprio Estatuto da Igualdade Racial garante essa possibilidade. Então, a aprovação da Lei Modo Catendê foi um grande passo. Ainda há muita coisa para se fazer, porque, como você sabe, como legisladora... Eu acho que você está com vocês, né? Porque sim, é um projeto que é coletivo. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, porque a gente tem... Nós temos a Alice Portugal lá na Comissão de Cultura, porque, do ponto de vista federal, nós não temos no Ministério da Cultura, não temos nenhuma iniciativa. Então, tem a Alice, que é um apoio... Tem a Olívia na Assembleia Legislativa. Exatamente. E nós temos agora, acabou de ser regulamentado o projeto, o Estatuto da Igualdade Racial em Salvador, exatamente, que eu acho que é outro instrumento, outro gancho importante, espaço para cobrança de política pública, né? Gil, eu acho que nós teremos novidades por aí, porque esse processo que está vivenciando, nós estamos vivenciando na capoeira, deixará frutos. E com certeza nós nos encontraremos mais na frente. Por quê? Porque o desafio que está acontecendo dentro da capoeira é que a capoeira passa a perceber que é preciso se organizar para lutar por direitos. Que esse Estado que está aí, por mais que nós temos gestores comprometidos e estavam lá conosco nesse dia, o papel que você jogou e joga até hoje, tanto na Câmara Municipal como na luta social e outros políticos de modo geral, mas o Estado ele não nos favorece. Então a luta por direitos ela é necessária.
Então, a partir do momento que a gente vai se organizando e vai criando esse caldo de cultura, com certeza nós vamos nos encontrar com forças políticas que lutam contra a desigualdade, como é o caso do PCdoB, que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária, assim como os capoeiristas vão percebendo também que só tem espaço na sociedade a partir do momento que esses atores e atrizes caminhem juntos, que a luta coletiva que vai conseguir almejar vitórias. A aprovação da Lei Moura do Catendê é um exemplo, mas a luta pela sobrevivência, sobretudo nesse momento que aflige a todos uma pandemia, uma crise sanitária, e a capoeira é um dos elos mais fracos, porque a sua grande maioria vive em situação de dificuldade e os nossos mestres, sobretudo os mestres mais antigos, continuam morrendo como morreram Bimba e Pastinha, sem nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de amparo. Nós tivemos que nessa pandemia nos reinventarmos para poder continuar dando aula e ganhando Você dá aula dinheiro. De capoeira? Eu ainda não, porque a própria militância não quero ser sua aluna, não, que eu permite isso. Estou um pouco acima do peso, mas... já dei para crianças, minha filha, que gosta também, toma algumas aulas. Mas essa luta eu acho que vai dar, portanto, grandes resultados e nós vamos ter um segmento inserido no movimento social. Essa é a nossa aposta. E essa articulação, por exemplo, existe algum movimento em relação a capoeira e turismo? Capoeira existe... Com certeza. Já tem um apelo que o festival se torne internacional. Como você mesmo falou, a capoeira está em mais de 160 países no mundo, como maior difusor da língua portuguesa. Então, o intercâmbio é algo quase que natural. Inclusive, a contramestre Princesa, que está com a gente nesse processo, que é presidenta do Conselho da Salvaguarda aqui da região metropolitana, ela participou da Polônia, porque estava lá no grupo. Então, e esses capoeiristas saíram, na sua grande maioria, daqui do Brasil. Nós ainda, além de não reconhecer esse importante elemento cultural do povo negro, o Brasil ainda não se favorece, não se beneficia. Não, né? Um intercâmbio cultural que existe, independente da presença do Estado, mas já existe hoje, ele é gigante. O processo de empreendedorismo da capoeira, ele é gigante. Então nós estamos agora organizando a cadeia produtiva do artesanato, lá com o mestre Lua Rastra, o mestre Olavo, 2 expoentes, portanto, do artesanato no Brasil e no mundo. E o Estado brasileiro não observa. Até que se fosse para Aliás, o Estado brasileiro, eu acho que tem uma atitude racista ainda. Com certeza. Viu? Porque o racismo estrutural está aí também, certeza, se manifestando através desse não olhar. É uma atividade, é uma arte tombada, reconhecida, né, como patrimônio imaterial. E você já tem, né, o Conselho das Salvaguardas, mas não há uma consolidação ainda de uma ação por parte do poder público. E acho que isso é uma coisa que a gente precisa... Você vê, assim, a gente está falando de capoeira na escola pública. O que é que leva a capoeira a estar nas escolas privadas, inclusive de forma saturada, uma disputa de mercado exacerbado nas escolas? Hoje, todas as escolas particulares, praticamente, têm capoeira. Mas na escola pública não tem. Por que a escola pública não tem? É parte desse preconceito, entendeu? É parte desse preconceito. Eu diria que defender a capoeira é uma atitude de reparação, inclusive. Com certeza. É uma atitude de reparação. Parabéns, então, você tem um elemento como esse. Obrigado. O mestre Jacaré de Alabama. Mas isso só foi possível, eu quero dizer isso também. Esse movimento que existe hoje só foi possível, inclusive, pela participação e papel que o PCdoB tem jogado e me impossibilitado, inclusive, nesse acúmulo da política pública, porque capoeirista eu já era, mas o que hoje tem causado uma força sinérgica que possibilita esse movimento é a relação desse acúmulo na condição de capoeirista e esse acúmulo com as políticas públicas e essa consciência de transformação social que o PCdoB... Pois é, e eu acho que o partido cada vez mais procura nos mostrar à sociedade que é preciso fazer essa reparação, esse reconhecimento e empoderamento do povo negro. Eu estava refletindo outro dia que nós tivemos 300 anos, né, de escravidão, e temos 100 e poucos só, de 130 anos mais ou menos, de fim da escravidão oficialmente. Exatamente. Então, há muita coisa a ser feita. E nós precisamos fazer.
né, os partidos principalmente. Para disputar poder na sociedade, é importante incluir a cultura. A cultura é elemento central na vida, na sociedade. Portanto, eu acho que você assim, acertou em cheio. Né, vai contar com o nosso partido coletivamente. Eu, enquanto presidente aqui, sua parceira, companheira, vou estar aí discutindo com o pessoal, incentivando a planejar, inclusive, as ações de capoeira, porque eu tenho certeza que esse é um caminho importantíssimo para que a gente some no sentido de ir construindo uma possibilidade, uma trajetória de transformação nesse país. A cultura não pode estar de fora. E a capoeira com especialidade. Com certeza. Parabéns, viu? E vamos que vamos. Eu queria terminar fazendo um convite, na verdade. Então, o festival ele acontece de 20 a 23 de janeiro, como eu já falei. E dentro dele vai estar os diversos segmentos. Então, nós teremos o primeiro encontro de mulheres na capoeira e lançaremos, estamos discutindo junto com a secretária Julieta Palmeira, lançar a campanha Respeita as Minas na Capoeira. Muito bem. Então vai ter um papel. E me diga uma coisa, se as pessoas quiserem, né, conhecer, se aproximar, né, do movimento capoeira, né, desse movimento, porque o festival foi o start, né? Como é que faz? Tem redes sociais e tal? Acompanha Capoeira e Movimento, @Capoeira e Movimento Bahia. Ele está no Instagram, Facebook e YouTube. E lá vai ter a possibilidade de organizar os diversos segmentos. A UBM, ao JS, ao Negro, o nosso movimento de cultura, enfim. Todos e todas podem participar. Será um espaço aberto e coletivo. Teremos reuniões preparatórias abertas para envolver não só a capoeira, mas os amantes da cultura, os amantes da capoeira, aqueles e aquelas que queiram se juntar a nós nesse processo de luta, que, como eu já falei, é uma luta não só da capoeira, mas de todos aqueles que defendem a cultura. Pois é. Vamos aí construir uma Salvador sem desigualdade, uma Salvador que respeite a todos e todas. Viva a capoeira! Viva! Vamos juntos! Viva a democracia! Viva o PCdoB! Até lá!